É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um programa Peripatéticos aqui pela Rádio Cantareira FM 87.5 e também pela Estilo Web Rádio. Eu sou Rafael Norberto e vou com vocês na próxima hora trazendo o melhor do pensamento filosófico, reflexões e discussões. E você pode entrar em contato com o programa pelo WhatsApp institucional da Rádio Cantareira, que é o 11 3921 7586, ou pelo e-mail radiocantareira@gmail.com, ou ainda diretamente comigo pelo e-mail rafaelnorberto com ph @hotmail.com. E hoje é dia de falarmos mais uma vez de volta às aulas. Nem sei se eu posso mais chamar de volta às aulas, porque já voltou, né? Aqui em São Paulo já há mais de um mês, aulas presenciais, mas continua sendo um assunto muito polêmico, principalmente se levarmos em conta a situação do Brasil no atual momento. Estamos à beira de um colapso, falta leitos, cada estado tomando medidas individuais e um governo federal que ainda insiste no negacionismo em relação à pandemia. Do dia para a noite, em dezembro, a educação foi transformada em serviço essencial, com certeza para atender interesses de determinados grupos e segmentos empresariais e principalmente atender aos pais, que, fazendo aqui até uma brincadeira, já nem sabem mais o que fazer com seus filhos. E ao que parece, há uma grande luta, né, para a continuidade dessas aulas, mas há pouca preocupação com a saúde e com a qualidade da educação, que de fato nunca foi visto como essencial no Brasil, mas virou essencial na pandemia. E com a gente hoje, o doutor Marco Aurélio Guimarães, que é professor de Medicina Legal e Bioética da Faculdade de Medicina Legal de Ribeirão Preto. Boa noite, doutor Marco. Muito obrigado por aceitar o convite de falar com o programa Peripatéticos. Boa noite, Rafael. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo. Agradecer aí o convite, a gentileza e a confiança, né, para essa nossa conversa. Bom, então hoje nós temos aí bastante coisa a falar, né? E vou aproveitar exatamente esse segmento, né? O senhor que é da área da saúde, como que você, profissional da saúde, vê essa retomada às aulas? Existe algo que não está sendo levado em conta, algo que está sendo omitido, ou, infelizmente, os nossos governantes não conseguem enxergar? Olha, Rafael, eu estou observando essa situação do retorno às aulas de uma forma extremamente temerosa, muito mesmo, estou com muito medo. Eu aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, aqui na USP, eu já tenho de longa data aí um projeto de prevenção de violência contra crianças, né? E toda vez que o assunto gira em torno de segurança e violência contra crianças, isso me sensibiliza bastante. E uma das coisas que tem me apavorado é que esse retorno às aulas, né, foi feito de uma forma, eu diria, bastante inconsequente, né? Eu acho que essa é a palavra mais suave que eu consigo para definir essa situação, né? E os motivos eu posso explicar agora na sequência, né? Um dos pontos, mas acho que um dos pontos principais, né, é de que, como você falou, né, depois de um ano aí de pandemia, praticamente, né, tá todo mundo cansado de ficar isolado e tentando manter o controle da situação, principalmente quem tem criança em casa, e querem que as crianças voltem às atividades nas escolas, né, mas o problema maior é que parece que os órgãos governamentais não estão muito dispostos a fornecer as informações reais para os pais acerca dos riscos envolvidos nessa volta às aulas, né? E uma das coisas que me preocupa bastante é o fato de que até agora não se ouve falar na grande mídia, né, a respeito de algo que está acontecendo, está gerando mortes entre crianças e não se comenta, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né?
E eu duvido, né, que muitos dos pais, se tivessem sido devidamente informados sobre os riscos que representam voltar as crianças às aulas agora e da forma como está voltando, se deixariam seus filhos voltarem, né, sabendo que existe uma consequência tardia da Covid-19, né, que mata crianças, né, e que uma taxa de mortalidade que é o dobro da mortalidade que acontece com os adultos. Né? Então, eu me pergunto se pais e mães gostariam que seus filhos voltassem para as escolas, considerando-se essas possibilidades. Né? Então, eu vejo com muito temor essa retomada às aulas, né? Principalmente no que se fala na possibilidade do retorno do serviço público. Né? Se já em particulares já está muito arriscado, né, e é muito temeroso, imagina no serviço público. Você passou esses dados previamente, né, sobre a síndrome inflamatória sistemática pediátrica, né, mas eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso, né? Você comentou previamente que era uma síndrome rara. Tem algum motivo para ela estar deixando de ser rara ou ela realmente está ligada única e exclusivamente a implicações pela Covid-19? Então, Rafael, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, é um quadro que foi tido inicialmente, era algo tido como raro, né, no início foi até confundida com uma outra síndrome autoimune que acontece em crianças, chamada de síndrome de Kawasaki, né, e era aparentemente uma complicação rara. Né? A gente precisa entender bem essa palavra rara, não no sentido de rara na frequência, quer dizer, acontece pouco. Não, era algo que não se via antes, né, com tanta frequência, né, e agora apareceu, e associada normalmente a um pós-quadro, né, uma pós-infecção de Covid. E não necessariamente a criança precisa desenvolver os sintomas de Covid-19, né, para ter a síndrome inflamatória multissistêmica. Né? É um quadro que é bastante, digamos assim, florido, tem uma gama de sintomatologias muito grande, é muito fácil ser confundida com outras doenças, né? A não ser quando ela está em casos já muito graves, que aí fica muito evidente a sua existência, né? E o seu diagnóstico fica facilitado. Mas, se não, nas formas iniciais, ela pode se confundir com um monte de outros quadros, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um alerta, né? Desde julho do ano passado, a respeito desse quadro, né? Inclusive, na hora que você abre a página da Sociedade Brasileira de Pediatria, pesquisando por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, vem uma tarja vermelha escrito, um quadro raro, né, entre aspas, mas grave e perigoso, né, que mata, né? Isso é que chama a atenção. E até agora eu sinceramente não entendo, apesar de ter sido dado o alarme, né, de até o próprio Ministério da Saúde ter tornado obrigatória a notificação desses casos, porque a ocorrência desses casos não está sendo divulgada, né? É algo grave, é algo sério, né? Mata ou deixa sequelas e simplesmente está abafado, né? As pessoas não estão tomando o devido conhecimento, né? A ponto de eu ter conversado nesses últimos dias aí com alguns pediatras, inclusive um colega de turma, né, que trabalha com oncologia pediátrica, né, um outro que é daí da Grande São Paulo, né, e o pessoal falando, né, que eles estão estranhando justamente o fato de que ocorrem os casos e ninguém dá atenção, né? A mídia está chamando atenção para os casos de mortes da síndrome da angústia respiratória da Covid-19, mas não está levantando sequer nenhuma alarde sobre mortes de crianças, que é muito mais assustador, né? Como uma síndrome consequencial à Covid-19. É isso que assusta, né? E é uma doença muito perigosa mesmo. E é uma coisa muito interessante, porque até então, né, o que a mídia fala sobre Covid-19 em crianças é que a maioria delas são assintomáticas. E aí, de repente, essas crianças, elas então podem romper,
né, a questão do assintomático e desenvolver uma coisa ainda mais grave. E a minha pergunta é: ah, a baixa contaminação de crianças por Covid-19 no ano passado estava associado às escolas fechadas e o aumento, então, dessa contaminação e principalmente essa variação que o senhor está trazendo pode estar associado justamente à exposição dessas crianças a um ambiente escolar, a pessoas que possivelmente possam estar contaminados e por que, né, essa síndrome ela acaba afetando mais crianças e menos adultos, ou essa síndrome afeta também adultos e poderá se tornar ainda mais letal com essa nova cepa que nós estamos tanto temerosos aí nesse ano de 2021. Então, Rafael, se for para eu usar uma expressão mais assim chamativa, né, como as pessoas dizem, a gente está brincando com fogo. Aliás, a gente não, né? O poder público em geral, né, em qualquer nível, parece estar brincando com fogo, né? A Covid-19 é causada por um vírus emergente, né? O coronavírus SARS-CoV-2, né? É um vírus que apareceu, né? A classe médica está aprendendo a lidar com ele. Ainda há muita coisa a ser descoberta, né? O que a gente sabe até agora ainda é pouco, né? Mesmo aí agora com o advento das vacinas, né? O que se sabe é pouco, né? Mas existem regras básicas da natureza, né, que o ser humano não controla, né, e parece que políticos parece que não acreditam nisso, né, eles acreditam que escreveu algo no papel funciona, né, e a biologia do viral não respeita isso, né. Nós já estamos aí com duas variantes virais famosas, né, a variante britânica e a variante amazônica, né, que surgiram justamente por causa do descontrole, né, nas medidas de isolamento. Quanto mais um vírus se multiplica, mais chance dele sofrer mutações. Até aí, o ano passado, a gente tinha boa parte das crianças mais isoladas, né, porque elas não estavam indo às escolas, né. Agora, o que está acontecendo é um gigantesco experimento social por parte do poder público. Colocar as crianças de volta em ambientes em contatos umas com as outras, né. A gente já sabe que a infectividade das variantes britânica e amazônica são maiores que a do vírus original, né? Então, se a gente imaginar que a prevalência, segundo foi divulgado aí em dados oficiais, né, do próprio Ministério da Saúde, da Vigilância Epidemiológica em São Paulo, né, existe a prevalência de 17,5%, né, dos estudantes da rede pública podem estar com coronavírus, estarem assintomáticos, né? Na rede privada, isso talvez seja um pouco menos, oscila aí perto de 12 a 15%, né? Então, você imagina que isso depois de ficarmos um ano praticamente isolados. Agora, essas crianças vão ser colocadas todas juntas, né? E é lindo ouvir falar na televisão, né? Ouvir falar na mídia, né? A escola está tomando os cuidados necessários, nós temos protocolo de segurança, álcool gel na entrada, medida de temperatura, lava a mão, usa máscara. Tá bom, né? Isso parece assim lindo na teoria de uma pessoa que trabalha com pedagogia atrás de uma mesa ou fazendo um cargo administrativo, né? Agora, para um professor, uma professora, né, que trabalha diretamente em contato com os alunos, eu quero ver controlar uma criança de quinto ano, sexto ano, né, que para ela ficar de máscara o tempo todo, não trocar lanche na hora do recreio, não se abraçar e se beijar, né, o que não deveria ter era horário de recreio, as escolas não estão conseguindo controlar e fingem que controlam, na hora que você pergunta, elas divulgam que estão controlando, mas eu recebo aí mensagens, pelo menos de milhares de professores, dizendo que está tudo fora de controle e ninguém dá bola, né, e com fotos e vídeos do que está acontecendo, né, e ninguém se mobiliza com o fato, né. Então, agora é uma questão matemática, né, imagina, 17,5%, né, dos alunos da rede pública com essa prevalência, agora vão se misturar, voltando às atividades, né, os da rede particular já voltaram, e agora vão começar a explodir os casos, né. Fora a parte os casos de Covid em si, tudo bem, vamos falar, 65% das crianças que pegarem Covid vão ser assintomáticas, né. Agora, sendo sintomática ou não sintomática para a Covid-19, que é a doença, infectadas com os vírus, elas estão. A questão é,
Se a gente for extremamente otimista, vamos fazer uma conta aqui bem interessante. Dados oficiais mostram que são 3,5 milhões de alunos na rede pública do estado de São Paulo. Né? Se a gente tiver essa prevalência de 17,5%, isso quer dizer que a gente tem pelo menos 612.500 alunos, né, já infectados, né, sintomáticos ou não. Tá? Vamos ser bastante otimistas, né, que só 1% desses que se infectaram, 1%, tá, desenvolvam a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Tá? Só 1%. Se a mortalidade dessa doença, desse quadro, é de 7%, ou seja, ela mata pouco mais que o dobro, né, do que mata a Covid-19 em si em adultos, isso quer dizer que, de cara, a gente tem pelo menos 428 mortes de crianças previstas para os próximos, agora para as próximas semanas, com o retorno às aulas. Eu gostaria de saber, né, assim, se os pais foram alertados disso. Eu acho que tomar uma decisão de mandar o filho ou não para a escola, tudo bem, existem as necessidades sociais, entendo aquela mãe que vive sozinha e que tem que mandar o filho para a escola porque tem que trabalhar, que está desesperada, tudo bem, deveria haver uma triagem para que esses casos fossem estritamente necessários, as crianças fossem mandadas para a escola. Todas aquelas que tenham possibilidade de um acesso remoto não deveriam ir. Né? Isso seria a regra no meio do ensino privado. Né? O ensino privado não deveria, teoricamente, ter voltado. Né? Sinceramente, eu estou com pena dos donos e investidores de escolas privadas, né, que fizeram todo esse trabalho de retorno às aulas para agradar pais desesperados, né, e que agora, em próximas semanas, vão entrar em pânico. Né, porque se essas situações matemáticas se concretizam, né, às vezes eu torço para estar errado, mas a maioria das vezes o duro que não está, minhas contas dão certo, então eu acho que vai ser ainda por cima não só uma cessação das atividades presenciais, mas vai ser um prejuízo financeiro terrível para essas escolas. Né? Imagina ainda no serviço público. Né? Aí alguém pode falar, poxa, mas considerando 3,5 milhões de alunos, vamos lá, arredondando, 430 mortes, não é muito pouco? Né? É muito pouco se você olhar só por número. Eu quero saber se você, para uma família que perdeu uma criança por causa disso, a perda dela é de 100%, né? Não é de 7% dentro do número de casos. A perda de uma família, uma criança que morre é 100% de perda. Né? Então, é algo muito sério a se preocupar, e eu gostaria de saber, né, um mínimo de cobrança que os pais deveriam fazer, né, e as escolas, tanto públicas e particulares, deveriam fazer, é chegar para o poder público agora e falar assim, reiniciaremos as aulas ou manteremos as aulas presenciais somente se o poder público divulgar claramente qual é o número real de casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica até o presente momento, quantas mortes aconteceram já por essa síndrome, quantos casos de sequela, porque também é uma doença que, quando não mata, muitas vezes deixa sequela, e quantos casos sequelados até o presente momento, né? Para eu decidir se eu vou mandar meu filho de volta para a escola ou não. Né? E aí, daí para frente, também tem que considerar isso. Né? As crianças, agora que voltarem às aulas, são agentes multiplicadores. Esse vírus, até agora, que a gente saiba, mata predominantemente adultos mais velhos e com comorbidades. Basta ele começar a se multiplicar muito rápido entre pessoas mais jovens, para, estatisticamente, surgir uma variante mais resistente, mais infectante, que tenha potencial para matar crianças não só com síndrome inflamatória multissistêmica, 15, 20 dias depois do que seria o prazo para uma Covid-19, né, um mês depois, até 3 meses, né, mas se essas crianças não vão começar a desenvolver Covid-19 propriamente dita, né, com síndrome de angústia respiratória. Ou seja, as escolas viraram grandes laboratórios de virologia para seleção de novas cepas. Né? Esse é meu temor. Essa possibilidade existe? Existe, é real e concreta. Né? Agora é questão de aguardar os resultados. Né? Mas que se eu fosse dono de uma escola, o mínimo que eu cobraria do poder público antes de fazer qualquer tipo de investimento de infraestrutura, cuidados na minha escola, é exigir no mínimo os números reais.
né? Porque a partir do momento que se cumpre uma ordem governamental, você segue e acontece um problema, vai ser muito fácil o órgão governamental dizer foi você que não tomou cuidado, as suas medidas foram falhas, a criança que estava lá se contaminou ali ou não, ou foi porque os pais levaram para outro lugar. Quer dizer, a distribuição da culpabilidade vai ser muito fácil, né? O vírus não é tão rastreável assim, né? Mas eu pensaria 1000 vezes antes de fazer um investimento desse, né? O dia que uma família cismar de processar uma escola porque apareceu um caso no seu filho e dizer a escola não cumpriu com as medidas sanitárias, né, e tenho fotos, tenho vídeo, a própria criança falou que aquilo não foi seguido, quem vai responder é a escola, não vai ser o Estado, né? Se não se exigir esses dados antes, para saber quais os meus limites de segurança de trabalho, eu teria minhas dúvidas, né? E o nosso secretário de Educação aqui de São Paulo, Rosselli, né? Ele diz que é totalmente seguro. Inclusive, ele deu uma entrevista recentemente, falando sobre a contaminação de alguns professores e ele culpou os professores, pela contaminação. Disse que os professores, não tinham seguido os protocolos, como se os professores eles tivessem ido para lá de livre e espontânea vontade e não para cumprir uma ordem judicial. Aliás, esse mesmo secretário de Estado de São Paulo ele justificou o retorno alegando prejuízo pedagógico, questões psicológicas como depressão, tristeza, ansiedade e até mesmo síndrome do pânico. Do ponto de vista da saúde, no meio de uma pandemia, é possível fazer essa equivalência do que é mais prejudicial, a pandemia ou essas outras pseudosíndromes que ele acabou citando aí para justificar a abertura das escolas? Então, Rafael, vamos lá. Vamos por parte aí dentro dos comentários, né? Olha, o secretário de Educação falar que é seguro, absolutamente seguro, né? Eu estou numa época, né? Bom, já primeiramente deixa antes manifestar alguma coisa aqui. Eu não emito posições, minhas opiniões, minhas posições, né? Com fundo político partidário ou de posicionamento esquerda, direita, ou seja lá o que for. Tá? Eu estou emitindo minhas opiniões como médico, tá? E pesquisador, né, cientista que sou. E gostaria de saber, uma das coisas que me atemoriza ultimamente, principalmente com as redes sociais, né, é que nós temos pessoas emitindo opiniões que são fora das áreas de atuação, né? Dizer que algo é totalmente seguro na área médica, né, é quase uma heresia para a gente, né? Existe até um ditado em francês, né? Dans la médecine, l'amour, ni jamais ni toujours. Na medicina e no amor, nem nunca nem sempre, é uma questão estatística. Não existe totalmente seguro, né? Existe sempre qualquer índice de falha em qualquer coisa, né? Nenhuma cirurgia é 100% segura, nenhum procedimento médico é 100% seguro. Qualquer remédio que você toma, você se expõe a algum risco, por mais simples que possa parecer, desde dipirona, ácido acetil salicílico, oferece algum risco, né? Basta perguntar a qualquer pessoa da população, sabe, se você tiver com dengue e tomar ácido acetil salicílico, AS, você vai ter problema. Quer dizer, risco sempre existe. Então, afirmar que qualquer coisa é totalmente segura é quase uma heresia, né? Então, já começa por aí. É uma opinião não médica sobre um fato médico, né? Com relação aí à questão, né, pedagógica, né? Bom, eu não sou pedagogo, então não vou fazer o reverso, eu não vou opinar em pedagogia, né, nessa situação, porque não é minha área, eu não vou fazer o que o secretário opinou na área médica, eu não vou fazer com a minha opinião, questão pedagógica, tá? Mas com relação à questão médica, né? Pânico, síndrome do pânico, depressão, essas coisas, né? Todo mundo está com isso, em algum grau. Todos estamos nos sentindo mal, inseguros, de alguma forma. Agora, isso ser exagerado ao ponto de causar dano, né, eu gostaria de ter uma outra estatística divulgada. Se para fazer uma afirmação dessa, né, me mostrem quais são os números dos aumentos desses diagnósticos, né, e principalmente se isso repercute numa realidade, que seria mortalidade. Né? Durante o período da pandemia, houve um aumento real do suicídio infanto-juvenil entre alunos?
né? Porque esse seria o caso extremo e quantificável. E esse número seria maior que a mortalidade causada pela síndrome inflamatória multissistêmica ou por Covid-19, que pode acontecer. A gente tem que seguir, vamos ser frios nesse sentido, né, mas a gente tem que colocar as duas coisas na balança. Né? Qual seria a atitude a ser tomada? Seria do menor prejuízo. Né? O que causa menos danos? Deixar as crianças se sentindo mal, mas isso é temporário, né? E tentar lidar com essa situação, essa realidade, sermos resilientes ao fato, ensinarmos as crianças a serem resilientes, e isso é responsabilidade dos pais e não das escolas, né? E a questão, né, da segurança quer dizer, como é que se afirma para um pai, para uma mãe que é totalmente seguro, né? Eu gostaria de saber se das pessoas que estão trabalhando nessa tomada de decisões, se elas têm coragem de estar presente numa escola no horário do recreio, que não deveria existir, e ver o que realmente está acontecendo, chegar lá de surpresa, né, e verificar o que realmente está acontecendo. Falar de trás de uma mesa, né, e a distância, sem estar presente, ou mostrar uma ou duas escolas ideais que estão funcionando, vamos ver o todo, né? Vamos ver quantas escolas realmente estão fazendo as coisas da forma correta. E mesmo assim, não seria simplesmente voltar com números mágicos estatísticos no papel, né? Vamos voltar ao presencial para aquela mãe e para aquele pai que realmente precisa trabalhar e dar o sustento à família, né? E que não tem com quem deixar seu filho. Agora, os que têm, né, que fossem explicados, olha, se seu filho for para a escola, ele vai correr risco, aqueles lá estão indo porque não tem outra alternativa, né, é voltar só para quem precisasse realmente, né, e ainda por cima, temos que lembrar ainda uma questão social mais importante disso, né, além da síndrome inflamatória multissistêmica ter uma mortalidade de torno de 7% no Brasil, em 6 a 7%, enquanto nos outros países é de 2%, né, o maior número de mortes atinge negros e pardos, né? Não necessariamente por características de ancestralidade, né, da questão da cor da pele, das características, é por questão social, né? São pessoas que têm menos acesso à saúde. Então, se essas crianças desenvolvem uma síndrome complexa, com sintomas variados, a tempo que vai levar para chegar ao atendimento médico, até os médicos estarem cientes de que essa síndrome está ocorrendo e está ocorrendo numa escala grave, né, e dar o diagnóstico correto e tentar salvar a criança, morreu. Né? Ainda mais porque um dos tratamentos disponíveis é a imunoglobulina, né? Que é um tratamento caro e que já está em escassez. Consegui a informação que, por exemplo, o governo da Bahia já está com dificuldade que o Ministério da Saúde não está conseguindo suprir a imunoglobulina suficiente para atender os casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Aí eu me perguntei, por que a Bahia já está divulgando isso, né, e está afirmando que está com dificuldade para tratar os casos, e no estado de São Paulo, esses dados não são nem sequer divulgados. Né? Eu gostaria que o secretário estadual de Educação me desse essa resposta. Né? Quantos são os casos reais? Quantas mortes ocorreram? Quantas crianças já estão sequeladas? E por que essa informação não foi dada antes aos pais e às escolas para planejar a reabertura? Foi só atender uma pressão política de pais desesperados que não aguentavam mais seus filhos dentro de casa para voltar às aulas? Né? Porque existem pais e pais. Eu que trabalho com violência contra a criança, posso dizer, existem pais zelosos que se preocupam com a educação dos filhos, estão preocupados com os aspectos pedagógicos, mas ainda assim não querem que seus filhos voltem para não correrem riscos. Mas existem pais que tratam seus filhos como se fossem objetos. Né? A gente sabe muito bem, tanto que o percentual de agressão e de negligência contra a criança no Brasil é altíssimo. Né? E são provavelmente justamente esses pais que têm dificuldade de lidar com seus filhos, né, as famílias distônicas, né, que querem que seus filhos sejam jogados em escolas que danem essas condições. Né? O importante é que ele não fique em casa, eu tenho sossego para ir trabalhar, fazer minhas coisas. Então, desculpe a forma agressiva de referenciar, eu luto muito para proteger as crianças, né, e sempre incentivo e valorizo pais e mães que são verdadeiros pais e mães, né, que se dedicam às crianças e que lutam para educar de uma forma correta, sem violência, que dão cuidados e não negligenciam seus filhos. Agora, que existem pais e mães que são relapsos,
É nítido, né? Então, a quem essas autoridades estão atendendo? Né? A pais preocupados e zelosos que tiveram uma informação sonegada dos riscos que os filhos estão correndo, ou para contentar os pais que querem simplesmente que seus filhos voltem para se livrar de um problema interno dentro de casa que eles não conseguem solucionar. Vamos lá. Doutor Marco Aurélio, o que é maior? Né? O que é pior, vamos dizer assim? É perder um ano de aprendizado teórico, psicopedagógico, etc., ou perder um coleguinha ou um professor para a Covid-19 por conta desta insistência insana da volta às aulas? Olha, Rafael, apesar de não ser da área de pedagogia, eu dificilmente consigo estimar um dano maior para a cabeça de uma criança, para a psique de uma criança, que a morte de um coleguinha de turma ou a morte de um professor ou de uma professora. Afinal de contas, crianças não são números, são seres pensantes e que, principalmente emocionais. Né? Então, o perder um ano de ensino teórico, de aprendizado formal, né, é superável. Né? Não somos só nós no Brasil que estamos com esse dano, é o mundo inteiro que tem esse dano. Se a gente for comparar com, vamos voltar no passado, né, Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, apesar desse nome, não afetou o mundo inteiro. O campo de batalha principal foi a Europa. E os países europeus envolvidos, as crianças ficaram 3, 4 anos sem aulas, porque havia risco de bombardeio. Né? E houve prejuízo pedagógico? Houve. Só que aqueles que eram crianças na época da Segunda Guerra Mundial foram as pessoas que depois resilientemente reconstruíram os países e depois se tornaram líderes mundiais. Né? Os líderes atuais são sobreviventes da Segunda Guerra. Né? Então, qualquer perda pedagógica, né, de ensino formal, ela é superável a curto, a longo, a médio prazo, seja lá como for. Agora, o dano que a morte de uma pessoa querida causa, de um coleguinha de turma, de um professor ou de uma professora, né, que gostaria de saber como é que uma pessoa que fica teórica atrás de uma mesa dando ordens, né, fala para uma criança, olha, seu professora morreu, a sua professora morreu, a gente arranja outra. Né? Substitui. As pessoas não são substituíveis, existem vínculos emocionais. Né? Então, em termos médicos, eu acho que o dano da morte é muito maior do que qualquer dano psicopedagógico. Muito bom. Eu acho que essa foi uma das visões mais sensíveis, né, e uma das justificativas mais plausíveis que a gente teve para fazer essa comparação, né? Então, entre depressão, fobias, outros danos que são reversíveis, né? A vida realmente nem a dos alunos, nem a dos professores, nem a dos funcionários, isso não tem como voltar, né? Isso sim. E principalmente a questão da guerra, né? Essas crianças tiveram que reconstruir a Europa. Muitas delas ficaram órfãs de pais e mães, né? E realmente construíram a Europa, né? Então, muito bom o comentário. Eu que agradeço, Rafael. Eu acho que as pessoas precisam parar um pouco para pensar nisso. Né? Eu acho que foi criada uma ilusão de que a Covid-19 é inofensiva a crianças, e não é. E a gente, ainda pior, não sabe os efeitos dessa doença a longuíssimo prazo. A gente não sabe se quem pegou daqui a alguns anos pode desenvolver ainda coisas piores, né, em termos de autoimunidade ou em termos de outras consequências médicas. Então, eu acho que autoridades estão brincando com fogo. O biológico não respeita leis dos homens. É isso aí, nós conversamos aqui com o doutor Marco Aurélio Guimarães, né? Foi fundamental essa conversa, esclarecedora do ponto de vista da medicina, né? Então, já de antemão, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Peripatéticos, né? E o Brasil, ele anda a passos largos, né? Para trás, sempre. E para a gente finalizar aqui, já pedindo as suas considerações finais, doutor, gostaria de saber se você tem mais algum recado, né, a dar para pais, alunos ou mesmo professores, né? E já deixar aí suas considerações, por gentileza. Rafael, eu gostaria de colocar um alerta, né, principalmente para os pais.
Essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica não é uma invenção, tá? Ela tem sintomas muito variados. Então, a criança pode ter disfunção do coração, formar aneurismas no coração, pode ter arritmia, a criança pode ter febre alta prolongada por mais de 3 dias, pode parar de urinar porque entra em insuficiência renal, pode ter um quadro respiratório muito semelhante à da Covid-19, até com comprometimento respiratório grave, tá? Vai ter alterações da circulação sanguínea, alterações de exames de sangue, como se tivesse com uma infecção muito grave, tá? Pode ter diarreia, dor abdominal intensa. Já tem registros de casos de crianças com essa síndrome que foram operadas de urgência, supondo que era apendicite, chegou lá, não tinha nada no apêndice, só foi descobrir que era síndrome depois, né? Quadro neurológico, criança com cefaleia, convulsão e desenvolvendo até psicose, né? Se a Secretaria de Educação está preocupada com síndrome do pânico, imagina que quer ter uma criança psicótica dentro de casa, atacando todo mundo, né? Ou se automutilando, né? Febre persistente ainda pode evoluir com insuficiência respiratória e síndrome generalizada, ou seja, é algo muito grave. Então, pais, estejam atentos. Se a criança começar com sintomas estranhos, levem a um pediatra e lembrem que vocês ouviram falar disso e peçam para investigar. E segunda coisa, cobrem das autoridades a divulgação dos dados reais sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Pais cobrem, professores cobrem, diretores de escola, donos, proprietários, investidores de escola, cobrem das autoridades. As escolas estão virando laboratórios sociais de experimentação biológica viral. Parece um grande experimento conjunto, né? E como quem vai ser mais afetada é a população socialmente vulnerável, né, socioeconomicamente vulnerável, né, serão os que prioritariamente irão morrer, mas não quer dizer que até gente mais abastada não venha a ser vítima, né? Era isso que eu preciso dar esse alerta, me sinto nessa obrigação, né, até como bioeticista, né, que o princípio da precaução não está sendo respeitado. Isso é que mais me assusta. É isso aí, galera. Nós conversamos aqui hoje no Peripatéticos, no primeiro bloco, com o professor Fausto Gobo. E nesse segundo bloco, nós conversamos com o Dr. Marco Aurélio Guimarães, professor de Medicina Legal da Bioética. Esse foi o Peripatéticos. E eu gostaria de terminar com também um recado, né, para pais, alunos e professores, né? Os professores, eles estão indo presencialmente cumprindo uma ordem judicial, né, uma determinação da justiça. Os professores não têm escolha, né? Muitas vezes a própria escola, não sei se tem força para lutar contra isso, mas os pais, a eles incumbiram a responsabilidade de escolher. Ou seja, o que vir a acontecer no futuro é uma responsabilidade muito do governo e daqueles que tiveram escolha. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado, foi esclarecedor, acho que foi uma das melhores entrevistas que eu já ouvi do ponto de vista da saúde em relação à volta às aulas. Então, espero no futuro poder conversar com o senhor outras vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, estou à disposição. E se tiverem alguma dúvida, precisarem entrar em contato, fique à vontade, que eu puder ajudar a esclarecer. E vamos lutar todos para que essa verdade venha à tona, né? Afinal de contas, o governo do estado não pode sonegar tanta informação assim, né, para a população, né? Outros estados estão divulgando, porque o nosso não, né? É isso aí, galera. Esse foi o programa Peripatéticos. Até a próxima semana.